significa sonhar que está caindo e às vezes nunca chega no chão? Tem um significado isso? Porque, na verdade, é o que a gente está falando agora, né, Jonatas? Pro Alexandre não é um sonho, né? Talvez você esteja vivendo, plasmando essa queda em outro ambiente. Se é uma coisa recorrente, já tende a não ser mais sonhos comuns. Pode ser algum tipo de trauma, pode ser alguma mensagem, mas quando é algum tipo de saída do corpo, a pessoa já tem uma condição emocional muito mais ampliada. Ela sente mais emoções do que está acontecendo. Mas indivíduos... É muito comum, por exemplo, a sensação de queda, né? Acordar que está caindo. E aí tem o... Mas isso é o quê? É um retorno para o corpo abrupto. Ah, entendi. Porque a sensação não é que ela é só real, ela foi real. Só que em vez de voltar para o corpo, tipo uma pluma que vai encaixando naturalmente, como normalmente é assim, você acorda com aquela sensação nítida de queda e você cai. Mas por quê? Você voltou literalmente ao milhão. É quase físico. Exatamente. Aí você, meu Deus do céu, caí no sonho. Porque o sonho... Eu digo que os 3 casos que mais mostram que a pessoa tem potencial... Até 4, vamos dizer assim, que ela tem para desenvolver esses assuntos são paralisia do sono, acordar paralisada, né, chamada catalepsia, a sensação de queda, né, a sensação de caso de voo, que nem você falou, sonhei que estou voando, e a sensação de estar fazendo sexo fora do corpo, que é muito real. Cara, é muito... Eu senti a pele, o cheiro, foi real. Mas você acorda e fala, caramba, como é que eu sonhei algo tão vívido? Quero voltar, quero sonhar de novo, quero... Nossa, e tem essa coisa também da relação sexual fora do corpo. Pode acontecer também. De você sentir... Eu lembro que quando o Saulo veio aqui, ele contou uma experiência que ele falou que ele falou que veio um ser pequenininho. É engraçada a experiência, mas encaixou nele no sonho, assim, ele sentiu um prazer. Ele falou, não, eu não sou gay nada, mas eu senti um prazer absurdo. E era tipo um duende, era um ser pequeno, era tipo um gnomo, um idoso, mas que ele veio e encaixou em mim. Falei, mas como assim, sabe? Ele conta essa história, né? Então quer dizer que também as relações sexuais, o prazer dá para ter no sonho, assim. Tem a questão da poluição noturna, mas aí isso é explicável. Isso é explicável, mas existem eventos que são reais. Mas... Ai, que ótimo que vai ter sexo do outro lado. Ótimo, aqueles, né? Então, mas agora eu vou dar uma notícia ruim. Não vai. Porque geralmente... Por que não? Porque não vai ter? Geralmente esses casos sempre tem um sugando o outro. O que eu quero dizer com isso? Geralmente... É uma piadinha, um sugando o outro, mas não é isso. Né? Vamos pensar, é alguém que está fora do corpo, mas que também está carente e quer drenar a tua energia. Aí vai a questão sexual. Ou uma pessoa já falecida que vem até você porque ela sabe que morreu, nem sabe às vezes, mas ela tem necessidade, ainda tem uma ideia fixa com a parte da sexualidade. Ela quer drenar de quem está ali. Mas que tristeza, né? Tristeza. Poder ter... Eu vou contar um caso para você ter uma ideia. Eu estava uma vez... isso faz pouco tempo, inclusive. Eu não me dei conta que eu estava fora do corpo, mas assim, de repente surgiu uma imagem para mim. Era uma pessoa que eu conheço, obviamente não vou falar quem é, uma mulher muito bonita. Ela estava assim na minha frente, aí eu olhei que ela estava ali e ela fez assim, vem cá. Quando ela falou vem cá, ela literalmente me puxou com energia, como se me levou. Mas aquele movimento de ir para frente muito rápido e ficar tipo na cara dela aqui, aquele eu falei, opa, tô fora do corpo. Entendi. Na hora eu saquei. Já sacou. Pelo movimento, que ela me puxou para perto dela. E aí ela jogou aquela energia, né, sexual se insinuando para mim, querendo obviamente ter algo. Mas como eu tinha luz que eu tava fora do corpo, e eu sei que geralmente é um querendo vampirizar o outro, veja bem, existem relações que podem ser positivas? Podem. Por exemplo, um casal tá separado, não tá viajando, estão morrendo de saudade um do outro. Pode ser que eles aconteçam de sair do corpo, interagir e ficarem ambos bem, ok. São casos de exceções. Existem exceções, mas na grande maioria é você ser sugado. E eu, na hora eu falei, eu não vou ser sugado, eu pensei, né? E aí... Aqui não! Hoje não, pelo menos assim, hoje não. Hoje não. Hoje não. E aí quando eu neguei, mentalmente eu falei, olha, não quero. Aquela pessoa, porque assim, como eu falei, a gente transfigura, a gente muda a aparência. Lembra que eu falei que a gente fica com a aparência que quiser
fora do corpo, na vida após a morte. Aquele ser, ele se transfigurou para um ser assim, todo deformado. Tipo, com raiva de mim, porque eu neguei. Só que aí, ele queria manter a aparência. Então, ele voltou a ser aquela mulher bonita e ele não conseguia manter a face. Ele voltava a ser um ser transfigurado. Tava dando bug. Eu fiquei literalmente vendo aquela mulher bonita, que eu conhecia, e aquele ser deformado. E ficava, a face ele não conseguia fixar. Porque ele estava com uma raiva tremenda de mim, mas ele queria manter a aparência feminina bonita para tentar me seduzir. Então, assim, quando eu falei, eu vi aquele, eu fiquei olhando só. E aí chega uma hora que eu falei assim, agora eu tô fora. Aí eu, pela minha vontade, fiz assim com a minha mão e eu me afastei. Pulei para longe, energeticamente voei para longe daquele ser. E ele ficou lá e nisso eu sinto eu voltando pro corpo. Tudo isso foi perto do meu quarto. Perto do E eu senti voltando pro meu corpo, fui, reencaixei e entrei de novo. Mas olha a sacada. Peraí, já que eu posso me transfigurar, então eu posso, para aquela pessoa que eu acho que tá carente ou que eu tenho algum tipo de tesão, eu gosto daquela pessoa, sinto atraído por ela, eu vou lá me transfiguro numa aparência que eu acho que essa pessoa gosta para tentar drenar a energia. E foi, assim, muito impactante você ver a transfiguração mesmo, aquela mulher, né? Belíssima, indo para aquele ser deformado e voltava e ficava assim, e não conseguia manter a aparência bonita. Você não me quer, Alexandre? Você, hoje não. Eu tava lúcido, né? Mas existem pessoas que às vezes entram, embarcam, mas no geral, quando a pessoa tem a chamada ressaca energética, o que é isso? Uma noite de sono, você não concorda, né? Que a gente tem que acordar tranquilo, com a bateria recarregada? Claro, o sono é pra isso, né? E quando a gente acorda, fala, caramba, qual que é a placa do caminhão que me atropelou? Eu acordei pior do que eu fui deitar. Mais cansado. O que tá acontecendo? Geralmente teve algum processo de energia pesado ou negativo. Então, o que mais acontece é esse negócio de um vampirizando o outro. Então, tem um grande projetor americano. Projetor quem sai do corpo, né? Um americano chamado Robert Monroe. E num livro dele ele descreve um caso que para ele serviu como se fosse uma espécie de vacina contra esse tipo de incursão de sexual vampirizadora. Que ele viu num local assim que tava um monte de ser tudo junto, como se fosse uma gosma, milhares de pessoas juntas. Só que ele viu que ninguém tinha prazer. Todo mundo tentava se satisfazer, mas a insatisfação continuava. Sabe, tipo assim, quando você tem um prazer, você aliviou. Prazer, gente, vamos parar um pouquinho, tomar um café. Mas você tem aquela sensação de satisfação, né? De que você está satisfeito. E naquele grupo, ninguém ficava bem. Todo mundo era o tempo todo insatisfeito. Era uma tentativa. E não conseguia se saciar. E não conseguia. E aquela cena para ele foi tão grotesca que ele falou, ó, eu nunca vou fazer isso aqui. Então todo mundo que chegava fora do corpo, perto dele, ele falava, olha, isso aqui eu não quero. E aí você pode falar, mas Alexandre, você está falando de sexualidade, mas por incrível que pareça, você sai do corpo, você escuta gente xingando, gente querendo transar com você. Não é uma coisa assim, eu vi som de anjos, uma luz que veio... Não, fora do corpo é isso mesmo. Já saí do corpo, tem gente xingando, gente você tá te olhando, você sabe, porque no teu quarto tem alguém te olhando assim, ó. O que você tá me olhando? Quem que é você? E aí, só pra... Eu quero te perguntar se dá pra gente ver quem tá na nossa casa. Não sei se a gente já falou disso, mas tem um monte de gente falando aqui, ó. O Israel Melo falou, isso não seria uma experiência com sucubus, que é essa do... Isso, esse é o nome que é dado, íncubus e sucubus. Então, quando é masculino e feminino. Então é uma experiência com... sucubus e íncubus seriam o quê? Os demônios do sexo? Não é demônio, é alguém que morreu e tá carente. Porque olha só, a parte mental, ela conta muito na vida após a morte e na saída do corpo. Se uma pessoa, por exemplo, ela é viciada em, sei lá, poker. Tô dizendo que é ruim, mas a pessoa é viciada. Ela só respira poker o dia inteiro. Aí ela morre. Ela continua o quê? Pensando em poker. Agora pensa e ela vai atrás de gente que joga poker. Agora pensa uma coisa um pouco mais assim, uma pessoa que adora cachaça. Bêbada, alcoólatra. Ela morre, mas aquela ideia não sai dela. Ela continua querendo que é a energia da cachaça. E ela vai ficar perto de quem? De quem tá ali perto da cachaça. Tá bebendo. Tudo. Faz a pessoa beber cada vez mais. Mas porque ela não é que ela bebe, mas aquele padrão de energia ela suga pra ela. Isso se vê fora do corpo. A sexualidade é a mesma coisa. O que mais tem é gente o quê? Carente, insatisfeito. Essa área você sabe que é muito complicada. Gente que é casada, mas tá pensando no outro.
Desculpa, gente que tem amante. Então, é uma área muito complicada humana. Gente desenfreada na questão de ver muita pornografia, Exato. se masturba muitas vezes desenfreadamente. Muita evocação. Então, essa pessoa, quando ela está carente, geralmente quem que vai ao encontro dela? Alguém que morreu e tem uma ideia fixa naquele tema e fala, opa, eu adoro isso. Ele está precisando, está carente. Vou fazer como se fosse algo real, físico, e vou drenar aquela energia de tesão que ele tem, que ele não conseguiu descarregar, tá com ele. Ele tá carente. É assustador pensar nisso. Eu acho das coisas que mais tem. E sabe qual que é o mais complicado? Que ninguém fala? É um casal que faz sexo a dois. Como assim? Porque se você for lá outras dimensões, às vezes tá um monte de galera ali olhando. Essa intimidade... Já pensou? Vou fazer agora só que nem nos filmes, vou fazer com cobertor assim, pra ninguém ver pelada, né? Brincadeira, né? Já que tá todo mundo me olhando, mas assim, veja, as consciências mais evoluídas, as mais maduras, após a morte, elas têm um respeito profundo pela gente. Tanto que elas não vão entrando na casa assim, sem saber. As mais evoluídas. Momento de intimidade, há um respeito. Olha, é um momento íntimo deles. Eu não vou olhar, eu não vou nada. Mesmo que eles não estão me vendo, eu não vou ficar ali. Porque eu sou evoluído. Não, porque ele tem um senso de moralidade maior. Agora, aí que tá o duro. Aquele que é imoral, que morreu assim. Mas ele pensa assim, eu tô aqui no ambiente, ninguém tá me vendo. Eu posso ver o que eu quiser. E eu vou então espionar esse pessoal na intimidade, vou ver o que eles fazem. Ficam ali mesmo. Então, mas isso vai interferir, às vezes, pode ser que um casal se sinta às vezes um do casal passou o dia lá vendo o site pornográfico e tá cheio de evocação, tá lotado, evocou o dia inteiro. Ali. O parceiro às vezes tá de boa, mas aquele que chega lá no momento fala, pô, mas hoje foi esquisito. Por que a nossa intimidade foi esquisita? Às vezes o outro lá trouxe uma galera que não precisava. Eu falei agora há pouco da masturbação e você falou, evocando. Por que evocando no seu entendimento quando você se masturba ou você pensa nisso? Pode ter evocação do padrão da pessoa. Você está evocando espíritos? Sim, que tá com a própria pessoa ou que tem aquele padrão daquele teu fetiche, daquilo que você gosta. Eu vi um vídeo. Tudo, veja bem, tudo para nós é evocação. Quando uma pessoa, ela tem uma atitude de, sei lá, o objeto da tua casa é evocativo. Qualquer coisa traz evocação. Então não é uma coisa assim, não estou falando só dessa área da sexualidade. Qualquer coisa que a gente pensa ao longo do dia é evocação. E o que é evocação? É chamar para si? O evocar, é você trazer com o pensamento, trazer com a energia. Entendi. Se uma pessoa que você ama faleceu e você não para de pensar nela, você está o quê? Evocando a energia dela que você sente saudade. E evocar é diferente de invocar. Sim. Mas a evocação é assim, é a conexão energética com algo, com algum tema. Isso pode ser negativo, pode ser positivo, a pessoa que vai julgar. Mas quando eu falo que um casal ou alguém evoca, quer dizer, ela está trazendo um padrão que às vezes naquele momento pode ser ruim, pode ser assim, um obstáculo que não precisava. Entendi. Então a gente evoca seres e consciências o tempo todo. E quando uma pessoa tem experiência de quase morte ou saídas do corpo, ela percebe que o pensamento é poder. Essa é a chave que a gente não pensou aqui. Peraí, o que ele está falando de evocação? Quer dizer que o que eu penso pode atrapalhar o meu dia? Pode atrapalhar a minha área profissional? Pode. O teu pensamento vai evocar padrões que podem ser mais equilibrados ou mais deficitários, entendeu? Do tipo, sei lá, gente, comecei no emprego novo, puta, mas eu sei que não vai dar certo. É claro, vai começando a ficar pior. Sim, assim. Mas isso é energia. A energia, ela tem um padrão de pensamento e de emoção. Energia. Só para você ter uma ideia, como a energia não é algo assim tão sutil nem subjetivo. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo,
onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Vou te contar um caso de um americano chamado Dixie e a Ethereum. Esse Dixie, ele era um sensitivo, né? E de repente ele estava num programa de rádio americano, um programa inclusive chamava Meditações, e ligou um rapaz lá, né? Falando, olha, meu nome é Tom, meu pai está desaparecido, estou desesperado, quero encontrar meu pai, tal. Encontrou seu pai, tudo bem, você traz algum objeto dele, que eu vou fazer a chamada psicometria. Já ouviu falar de psicometria? Psicometria? É leitura energética. Tá. Então ele falou, vou fazer a psicometria do objeto para tentar saber onde é que está o teu pai. No final do programa da rádio, esse Tom aparece já, ele tá lá na rádio. Ele falou, lembra do Tom? Acabei de falar com você. Pois é, eu tô aqui, tá aqui um anel do meu pai e, se não me engano, era uma camisa. Posso falar besteira, mas o anel eu tenho certeza. Ele leva um objeto 2 objetos. Que era do pai dele. Do pai. E o Dixie fala, olha, eu vou levar um tempo, tá? Mas eu vou fazer o sensoriamento aqui, eu vou descobrir onde que ele tá. E olha só que, veja, pela energia dos objetos. Esse sensitivo, ele pegando o anel ali, aquele outro objeto, se não me engano, era uma camisa dele, ele vai aprofundando e de repente ele começa a enxergar esse garoto Tom discutindo com o pai dele e de repente quando o pai estava de costas ele pega um rifle e atira na cabeça do próprio pai. E aí o pai cai lá ensanguentado, ele pega um pano, enrola o pai, o corpo dele joga numa caminhonete e vai andando até o começo de uma colina. O cara viu tudo isso? Ele estava vendo tudo isso aí. E viu ele levando o pai até o início de uma colina onde ele cavou um lugar para enterrar o pai. Nisso some a imagem do pai e ele começa a ver a imagem, o que aconteceu de acordo com o corpo do próprio pai dele. Então ele sente literalmente a bala atravessando a cabeça e aí ele sente o corpo do pai sendo enrolado no cobertor e tal. Mas qual que era a grande coisa que ele não tinha visto com o rapaz? O ódio era um ódio acumulado pela infância, pelos maltratos, por uma série de questões que foram se acumulando na vida dele. Só que quando ele chegou com o corpo para se enterrar, antes de enterrar o pai, ele castrou o pai. Gente. Cortou, ele viu. Possivelmente sofreu abuso, será? Não, isso ele não fala, mas ele castrou o pai. Além disso, ele fez uma cruz de madeira, deu na estaca no peito dele, do pai, e urinou em cima. Que ódio era esse? E para fechar, ele pegou um pano verde e estrangulou, como se ele estivesse vivo, mas estava morto, era um corpo. Mas ele ficou ali estrangulando como se quisesse matar de novo, entendeu? E aí fez isso e enterrou o corpo. Só que o médium, o parapsíquico, ele viu tudo e ele falou para a polícia, ó, tá no lugar tal, aconteceu isso. Resumo da história, acharam o corpo castrado, com o negócio lá, a cruz de madeira, tudo que ele descreveu foi exatamente como acharam. E depois que acharam o corpo, o jovem falou, não, realmente eu confesso, eu que fiz, eu queria fazer isso para despistar. E veja, um anel e um outro objeto deram toda a informação que a polícia foi atrás e conseguiu descobrir. Gente, mas isso, olha, é incrível, mas isso é meio perigoso. Polícia, como você sabe disso? Porque a polícia teria que acreditar muito. Não, mas ele era uma pessoa que já ia na rádio, ele sabia que ele era... Tá. Faz tempo isso? Se não me engano, foi na década de 70, se não me engano. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente está falando dos anos 70, mas atualmente tem casos de videntes que entram em casos policiais, assim, criminais, falam, sim, mudou muito. Antigamente... E aí, os policiais, como você sabe disso? Está preso. Sim.
Sabe assim? Hoje caiu em descrédito, mas antigamente tinha muitos médiums sensitivos ou parapsíquicos que participavam de investigações criminais. Tem o do Chico Xavier, assim, né? Que foi um cara, aí é uma questão espírita, né? Mas teve também, foi levado ao tribunal. No caso do Chico Xavier, se não me engano, eram 2 amigos. Isso foi mostrado no filme dele, né? Tem a Cristiane Torlone, o Tony Ramos, tudo. Eram 2 amigos que um deles pega a arma do pai para mostrar e atira no outro amigo e mata esse cara. Um amigo mata o outro. E aí esse cara vai ser julgado, o que atirou vai ser julgado. E aí, em uma das cartas do Chico Xavier, o Chico Xavier incorpora o amigo morto, né? Não sei se a palavra certa é incorporar, mas ele psicografa uma carta do amigo morto, o Chico Xavier psicografa essa carta, e o amigo morto fala na carta, olha, realmente foi sem querer. Ele atirou, ele estava me mostrando a arma. Sim, ele foi inocentado. E aí ele foi inocentado por uma carta psicografada. Se eu não me engano, foi nos anos 70 também. Então, quer dizer, antigamente as questões espirituais tinham muito mais crédito dentro das questões policiais e criminais. Tanto que até hoje tem grandes, sei lá, instituições. Eu já ouvi falar... pode ser, assim, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi falar que grandes instituições, políticos, contratam médiums para ter essa... Mas tudo no sigilo, na surdina, sabe? Tudo na surdina. Porque hoje em dia, né... enfim. Mas você tem uma ideia, tem um caso também, é muito interessante, já que você está nessa área de investigação criminal agora que eu estou sabendo aí, né? Tem um caso também que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, se não me engano, em 1956. De um sensitivo chamado Nelson Palmer. O que aconteceu com ele? Tinha uma jovem de 18 anos que estava desaparecida e ele fazia psicometria. Então levaram as roupas dela, ele pegou a roupa, entrou em estado de transe para poder fazer essa leitura, que vem essas imagens, vem tudo. E aí ele falou para a mãe assim, olha, lamento informar, sua filha, ela foi assassinada e ela está numa espécie de bueiro. Mas a gente fica tranquilo que a gente vai achar. A mãe chorou, foi aquele desespero familiar, né? Aí esse Nelson, ele fez uma equipe de resgate e ele falou, olha, nós vamos andar pra cá. Sabe aquelas coisas assim? Nós vamos andar pra cá. Pra essa direção. Bússola, né? Vamos aqui, vamos ali. Me segue. E foram seguindo ele. E depois de mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade, ele falou, não, agora vamos virar pra cá. Ele foi direcionando. Estavam de carro, né? Tô de carro, claro. E foram direcionando até que eles chegaram numa montanha lá, que ele viu a imagem dela nua com um tiro de 22. Ele falou, ó, ela tá por aqui, e descreveu que ela tava nua, com um tiro na cabeça de 22, tal. Aí sei que de repente num riacho lá acham o corpo dela. Meu Deus. Exatamente como ele descreveu. Nua, com um tiro de calibre 22. Tiro na cabeça? Tiro na cabeça. E aí, nisso, o que acontece? O pessoal leva o corpo dela e aí na investigação ele via que era alguém muito próximo e descobrem que o vizinho, quando foram investigar o vizinho já de cara, quando ele falou que era alguém próximo e descreveu até o carro da pessoa e tal, foram no vizinho. Chegaram lá, os policiais pegam esse vizinho e se desfazem de um objeto. E foram ver, era uma arma calibre 22. E aí eu sei que apertam ele e ele confessa que tinha sido ele que levou a garota e tal. Foi a júri e tal, foi condenado. Só que aí depois que acabou o júri, e depois acho que de alguns anos, esse sensitivo, né, esse parapsíquico, ele confessou o seguinte, falou, olha, e eu não quis falar, ele deu depoimento no tribunal também, né? Porque pensa alguém, claro. Pensa alguém que saiu do nada, encontra o corpo da mulher. Hoje em dia não tem mais isso. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não quis revelar para a família por respeito, mas é o seguinte, essa jovem, ela era amante desse cara e ela estava grávida, e por isso que ele resolveu dar um fim nela. Entendeu? Então tem casos assim que, veja, você pode ver tudo. Você pode ver tudo. E esses fenômenos parapsíquicos, quer dizer, extrasensoriais, paranormais, é o que a gente fala. Eles não são nem positivos nem negativos. Eles são neutros.
Você pode usar isso para o bem, para resgatar pessoas, para fazer o bem para os outros indivíduos, como você pode usar para espionar, para fazer coisa ilegal, você pode tentar vampirizar os outros, você pode fazer coisas muito negativas. Então, é a bússola da moralidade que vai dizer se vai valer a pena ou não. Agora, na época da espionagem foi usado isso, na época de guerra, tem gente que é... Tem até uma série da Netflix chamada Por Trás dos Seus Olhos. Já viu essa série? Não. Por Trás dos Seus Olhos? Por Trás dos Seus Olhos. Quem não tá vendo, dá uma olhada, vale muito a pena, porque é uma mulher que ela é ficcionada num homem, assim, uma paixão doentia. E ela saía do corpo pra espionar o cara. Mas, gente... Daniel, eu já dei aula pra pessoas que depois confessaram, olha, eu tô aqui pra aprender a sair do corpo porque eu quero espionar o meu marido. Você jura? Tem pessoas que têm esse tipo de ideia. Que vão ter aula com você pra sair do corpo. Ela confessa em determinado momento que ela queria... A ideia não era sair para evoluir, para encontrar seres magníficos, para comprovar a vida após a morte. Ela queria só saber o que o fulano estava fazendo, onde que ele estava fazendo, para perseguir a pessoa. Imagina que eu vou aprender a sair do corpo para ir atrás de macho. Vai fazer o que você quiser, mas eu coitado... Mas é a natureza humana. É a natureza humana. Eu falo isso, aí um dia me apaixono perdidamente por um boy. Tô lá eu, Alexandre, eu preciso sair porque eu vi ele ali na rua tal. Gente do céu, Alexandre, pelo amor de Deus.